não há nada mais perigoso do que um pouco de cultura. Para falar de cultura, hoje eu recebo José Vinagre, produtor cultural. Seja bem-vindo ao Além dos Outdoors, Vinagre. Obrigado. É sempre bom falar um pouquinho de cultura. Há um tempo atrás, nós acabamos agora de ter a COP. Moralmente, então Me eu fala de tenho ali melhora. um Você já desligamento acompanhou pacientes? de Isso é pertencimento. paciente? Mas é outro Mas processo. outro processo. Eu citei Toda vez que eu na dele, na hora de Frank sair, Zappa, eu mostrava o mas cartãozinho. eu acredito no Sexto, Roberto Carlos, Mano Brown. Eu gosto. Ficavam nessa aí, vinha pra cá, ficavam um tempo, ia pra lá. Vitória, como que é ser Miss, assim? Vinagre, tem um presente pra você aqui. Opa, Eu queria que obrigado. você abrisse, tá? Cara, e canecas, você que quer dar um presente especial, uma coisa diferente, uma coisa única, tanto para os seus amigos ou para os seus clientes, presentear os seus clientes, dê uma cara e canecas, porque ele não vai ter uma igual, certo? Aí. Olha aí, ó, caricatura, a sua cara, a sua caricatura na sua caneca. Eu tenho a minha também, entre nas redes sociais e peça a sua, entendeu? Cara e canecas. Diretamente aqui do Alameda Rodoservice Center começa mais um Além dos Outdoors. Este que é o maior programa de entrevistas do Centro-Oeste Paulista. Lembrando sempre, você que nos acompanha pela TV, Brumais TV, canal 27527 da NET, pode também nos escutar nas ondas do rádio, lá na Top FM, né, 101,3, todas as quintas-feiras, 11 horas da noite, bem como na Melone FM, na Do Seu Jeito, na Real FM e na Cultura Regional. Todas as rádios nos transmitem às quintas-feiras, tá? Então, você pode também correr lá no YouTube, se você perdeu, vai estar disponível no nosso canal, Além dos Outdoors no YouTube. Se tem alguma dúvida, vai para o nosso site, alemdosoutdoors.com, que você tem todos os meios que nós estamos lá, né? Obrigado aos nossos parceiros também, né? Jornal Cidade, Revista Atenção, Bauruzão Mil Grau, acontecendo em Bauru, são todos nossos parceiros de divulgação. Falar do nosso patrocinador, a FACOP, é a Faculdade do Centro-Oeste Paulista, está aqui pertinho da gente, no Distrito Industrial de Piratininga. Também há uma clínica FACOP ali do lado da USP, né, de frente para o Centrinho, onde você pode também ir lá fazer suas consultas das 8 da manhã às 5 da tarde. A clínica FACOP é muito legal, que você faz todos os procedimentos, tanto odontológicos como implantes, até mesmo os legais como botox, preenchimento. Eu mesmo, Paulo, fiz lá a harmonização facial na FACOP, muito bacana, e você não paga pelo procedimento, você paga apenas o produto que vai usar. Você vai fazer um implante, você não paga o dentista, você paga só o implante e ainda eles parcelam para você lá em até 10 vezes sem juros, certo? É a FACOP, nossa parceirada. Um abraço para o Rafael Pinelli, proprietário da FACOP. Presa Filmes, muito obrigado. Presa Filmes faz toda a técnica daqui do programa, tá? Estão aqui disponíveis, você pode produzir também com a Presa Filmes, encontrei eles nas redes sociais. E o Alameda Rodoservice Center, que é aqui onde nós estamos, que é um ponto de encontro regional, funciona 24 horas por dia, está aqui na entrada de Bauru, na Marechal Rondon, né? E aqui tem de tudo, até uma loja de salgados, lanches, refeições, loja de vinhos, cinemas. Então o Alameda é um ponto de encontro regional presente aqui que todo mundo ama. Vamos para a nossa entrevista. Vinagre, eu vou fazer uma pergunta muito fácil para você. O que é cultura? Poxa, fácil. Bom, assim, hoje a gente tem uma definição cada vez mais ampla de cultura, né? Uhum. Então, cultura passa a ser todo tipo de manifestação de identidade de uma população, de um povo, né? Uhum. Então, a gente ampliou essa discussão para colocar a cultura tanto como uma manifestação, não só como uma manifestação artística, mas, por exemplo, a culinária regional, a cultura enquanto economia criativa. Então, se ampliou muito esse leque de definições na área cultural, né? Então, hoje abraça uma série de definições, seja ela de forma de economia, de inclusão social, enfim, a gente dá para trabalhar em vários segmentos. Cultura é um berço de esquerdistas? Vamos dizer assim, na verdade, eu acho que isso é uma pecha que se tentou colocar, né? É lógico que as pessoas que acabam trabalhando com criatividade e trabalhando com expressão cultural
tem, de alguma forma, um pouco mais de entendimento sobre a sociedade. E isso, de alguma forma, se colocou a pecha de esquerda, né, de quem faz cultura, dos fazedores de cultura, mas eu conheço e tenho vários amigos que têm uma opção mais à direita enquanto política, mas que produzem cultura também. Legal. Você canta? Não. Você dança? Eu danço, mas não. Você atua? Não, eu sou um produtor cultural. Tá. O que faz um produtor cultural? Ele, na maioria das vezes, tenta viabilizar os projetos dos artistas, dos grupos, dos coletivos, transformar o que o pessoal tem de desejo de projeto em realidade. Você consegue a grana? Consigo a grana, os parceiros, enfim. E hoje no Brasil é fácil produzir cultura? Não, não é fácil. Não é fácil, eu acho que a maioria dos países em desenvolvimento, né? Você pega alguns exemplos como a Inglaterra, que já definiu que a economia criativa é um dos focos da economia, e isso facilita o acesso principalmente a recursos. Mas o país onde nem 0,08% do orçamento total da União vai para a cultura é difícil. É uma briga de foice, né? A demanda é muito grande e o recurso é muito pequeno. Entendi. Como quem tem vontade de ter algum talento hoje consegue se viabilizar no Brasil? Eu acho que, primeiro, é se informar dos programas que já existem, né? Vou dar um exemplo aqui na nossa cidade de Bauru. Bauru tem o PEC, que é um programa de estímulo à cultura, que lança editais anuais que dão recursos para pessoas físicas de R$12 mil e para pessoas jurídicas de R$25 mil. É uma porta de entrada nesse processo, nesse mundo dos editais. Então, para quem está começando, é uma boa se inteirar sobre isso, e é um começo de caminho para tentar viabilizar seus projetos. Legal. Os programas, os editais, eles financiam todo mundo, o pessoal ruim e o pessoal bom também? Então, isso é uma coisa complicada, porque o que é ruim e o que é bom vai muito da subjetividade das pessoas, né? Eu tive a oportunidade de estar num determinado momento na minha vida como secretário de cultura aqui em Bauru. E eu aprendi do que eu não poderia fazer só o que eu gostava enquanto expressão artística, né? Tem coisas que eu gosto, tem coisas que eu não gosto, tem coisas que eu consumo em casa e tem coisas que eu não consumo. A função do dirigente público, do gestor público, é abrir caminho para todos, para todo mundo. Então, às vezes, você avalia a pessoa por um gosto subjetivo como ruim, e na verdade a pessoa não é ruim, isso é uma questão subjetiva. A maioria dos editais tem critérios objetivos, né? Se o orçamento que ela colocou no projeto é exequível, se ela tem uma estrutura para viabilizar aquele projeto como ela colocou no papel. Então, os critérios são objetivos mais do que subjetivos. Não vai nessa coisa de ruim ou bom esteticamente, ou ruim, eu gosto ou não gosto. Esses são critérios subjetivos que não valem para os editais. Então financia muita gente ruim. Financia muita gente do que eu não sairia de casa para assistir, mas financia todo mundo. Você acha que... Financia todo mundo, não. Vou dar um exemplo. O PROAC, se você conhece, o PROAC é o Programa de Ação Cultural do Estado. É o principal programa de cultura do Estado, de São Paulo. Ele, no último edital dos editais, são mais de 40 editais de 2023, ele conseguiu premiar só 4,4% da demanda. Então, por isso você vê a quantidade de gente que está querendo acessar esse processo e a quantidade de gente que realmente consegue o recurso. Então, primeiro... Tem política nisso? Não tem política. A política é o pouco recurso que é destinado à cultura. Mas as bancas são indicadas por movimentos culturais, elas são bem amplas e do maior formato ideológico que você possa imaginar, de todas então, se eu conhecer um deputado que indicou o secretário de cultura, eu não vou ter uma facilidade lá? Vai ter uma facilidade, porque ainda existe a política de balcão, que a gente chama de política de balcão. Você ainda tem abertura para com esse tipo de projeto consiga ser viabilizado. Mas diminuiu muito isso. Diminuiu. Que bom. Muito se fala no Brasil, até mesmo por causa do ex-presidente, da Lei Rouanet. O que é a Lei Rouanet? A Lei Rouanet é uma lei de incentivo à cultura, de fomento, que a base dela, ela não é só isso, mas a base dela, o viés mais conhecido dela, é o incentivo fiscal para as empresas
que apoiem projetos culturais. Incentivo fiscal, o que é? A empresa pode usar até 4% do imposto de renda devido dela para o apoio a projetos culturais. Tá. Qualquer projeto cultural. Que se inscreva numa plataforma lá que chama Salic, ela passa por um processo de aprovação também, mas isso é interessante porque não se analisa o escopo do projeto. Se ela cumprir a legislação, ela é aprovada para a pessoa captar. Teoricamente, sim, mas qual que é o erro da lei, no meu entendimento? Quem determina o que apoiar ou não é o empresário, é o mercado. Então é lógico que a maioria das pessoas que são aprovadas, projetos que são aprovados, são aqueles que dão mais retorno de mídia, mais retorno de imagem. Então, você não vai apoiar aqui, por exemplo, a Folia de Reis que o seu Antônio fazia na Nova Esperança. Ele prefere apoiar uma circulação, por exemplo, do Caetano Veloso, que vai dar muito mais visibilidade para ele, para o empresário. Entendi. Esse, para mim, é o problema da Lei Rouanet. Não é a lei em si. É um dos problemas que precisam ser corrigidos. Ou apoiar um projeto do sobrinho, do dono da empresa. Por exemplo, se eu tenho um imposto devido, minha empresa deve 1 milhão de imposto de renda, certo? Aí 4% é pouco, né? Seria 40 mil reais. 40 mil reais. Eu posso dar isso para patrocinar algum evento cultural, alguma coisa assim, que esteja aprovado, esteja né? aprovado no Salic. Eu não posso eu mesmo ter um roteiro, escrever um roteiro, putz, eu queria transformar isso em realidade. Existe uma legislação que proíbe, por exemplo, de um empresário apoiar um projeto que é dele mesmo. Né? Mas é lógico, como em qualquer área pública ou de acesso a recurso público, as tretas e se você não tem perna para fiscalizar tudo, uma coisa ou outra passa. Teve escândalos aí recentes de que o cara fazia um projeto de um determinado show sertanejo, ele conseguia captar ali 70%, que são linhas diferentes de aporte, né? E depois o cara foi ver, o show estava no casamento de uma determinada pessoa. Isso. Claro? Mas daí qual que é o problema? Acho que o problema é exatamente de não ter estrutura de fiscalização para esse tipo de coisa. As prestações de contas, elas se baseiam basicamente em papel. E papel não aceita tudo, né? Nós tivemos recentemente alguns sertanejos sentando cacete na Lei Rouanet, né? O Zé Neto, o Gustavo Lima, falando assim que era a lei de vagabundo, no caso assim, né? Mas o sertanejo também se beneficia muito da própria lei. Como você vê essas críticas? Assim? Eu acho que primeiro ou são mal intencionados ou de quem não conhece a lei mesmo. Ou os dois. Né? Porque, na verdade, é o que eu estou falando para você, eu não defendo a Lei Rouanet do jeito que ela está. Eu até uso, faço projetos e tal, mas eu acho que ela precisa ser corrigida e precisa. Alguns problemas, por exemplo, quase 100% dos recursos da Lei Rouanet está concentrado no eixo Rio-São Paulo. Então o resto do Brasil é esquecido. E quando a gente fala resto do Brasil, eu falo do interior de São Paulo também, onde eu estou. Né? Então tem que se pensar em descentralização, tem que pensar não só descentralização de recursos, mas descentralização de acesso. Então tem problemas. Mas não é esse problema que o Gustavo Lima apontou. Esse não é um problema. Certo. Mesmo porque ele se beneficia muito de recurso público das pequenas prefeituras. Né? Isso, eu ia entrar nesse assunto agora. As pequenas prefeituras do interior de São Paulo são monoculturais. A maioria delas. Sobra lá 500 mil, meio milhão. Eles vão lá e contratam 3 shows de duplas sertanejas, que são 200 conto cada um, né? Por baixo, e é isso se resume basicamente. O rodeio da cidade, que é anual, enfim. O rodeio que custa um absurdo, cada rodeio custa 1 milhão, 1 milhão e 200, custo total. E é isso a cultura. Você vê esperança que isso mude, assim, que a descentralização desses recursos? Isso também é outra coisa. Eu não sou contra que se tenha investimento em entretenimento, como são esses grandes shows sertanejos. Acho que há espaço. Isso grande parte da população gosta. Tá? Mas eu acho que também existe aquela produção local que é desvalorizada. Seja eles mesmo até na área do sertanejo. Tem aquelas duplas de raiz que estão perdidas, que nunca tiveram acesso a recurso público. Isso vai mudar, e talvez mude, a esperança é essa, com a criação do trabalho da cultura também de forma sistêmica, como já existe na área de assistência social e na área de saúde, que é o SUAS e o SUS. Quando começar a descentralizar o recurso,
de programas específicos do governo federal e recursos de fundo a fundo. Então, as prefeituras vão ter que criar uma estrutura para receber recursos e essa estrutura tem que ter a participação da sociedade civil e a redistribuição de recursos vai ser mais democrática, né? Vai poder continuar fazendo o show com recursos que sobram do orçamento, mas também vai ter que dar atenção às outras áreas da cultura local. Tá, esquecendo o sertanejo, que é onde está o dinheiro da cultura hoje no Brasil, concentra todo no sertanejo. Fazer cultura dá dinheiro hoje? Você pega o Roberto Bedina, para ele deu muito dinheiro, né? Ele tem o Rock in Rio, que é um sucesso, um caso de sucesso. Eu vivo de cultura há mais de 30 anos exclusivamente. É muito dinheiro, eu sou uma pessoa rica, tal. Não sou, mas consigo sobreviver disso. Eu acho que cada vez mais é uma necessidade do setor a profissionalização, e acho que é uma tendência. Mas a maioria das pessoas que trabalham com cultura acabam tendo que ter um outro emprego, uma outra atividade, principalmente no interior de São Paulo, nos interiores do Brasil. Né? Eu entrevistei muitas pessoas aqui ligadas à cultura. Todos os que chegavam para mim falavam assim: vivemos exclusivamente eram sertanejos. Eram duplas, até duplas pequenininhas, sertanejas daqui conseguem sobreviver, porque fazem 3 shows por semana de R$1.200. E aí isso consegue sobreviver. Acontece muito com músico também no interior. Por exemplo, aqui em Bauru tem muito show, muita música ao vivo nos barzinhos, nos restaurantes. Sim, não, aí sim. Isso também, acaba também, dando um também, giro, também. né? É verdade, Pequeno, é verdade. mas garante um salário para as pessoas. Isso acabou sofrendo. Esse pessoal sofreu muito, por exemplo, com a pandemia, né? E na pandemia, para isso teve a lei Aldir Blanc. Você atuou na lei Aldir Blanc? Atuei. Me explica. Inclusive fui um beneficiado com ela também. Porque legal. Enquanto produtor cultural também a minha Exatamente, fonte secou. Parou tudo. Então eu também recebi recurso da Aldir Blanc. Nós temos hoje no país 2 leis, né? A Aldir Blanc foi executada lá no governo passado, né? Esse ano ainda não teve, né? Não vai ter. Não vai ter. E tem a Paulo Gustavo, que está acontecendo nesse momento. Me explica o que é uma e o que é a outra. Na verdade, a base delas é muito parecida. A Paulo Gustavo também ainda é considerada uma lei de emergência cultural por conta da pandemia. É que por atrasos na execução, provocados principalmente pelo governo anterior, ela só está sendo executada esse ano e o ano que vem, quando ela deveria ter sido executada o ano passado. Sim. Mas ainda é uma lei emergencial para socorrer as pessoas que ainda estão sofrendo um pouquinho, porque a retomada já iniciou, mas não é completa, com a questão do Covid. O que vai ter diferencial agora é a lei Aldir Blanc novamente, que vai votar, que eles estão chamando de Política Nacional Aldir Blanc, porque ela vai acontecer durante 5 anos e ela é mais estruturante. Então, por acontecer 5 anos consecutivos, ela vai exigir que o município se prepare para receber esses recursos, construindo o que a gente chama de CPF da cultura. Conselho, Plano Municipal de Cultura e Fundo Municipal de Cultura. Interessante, muito bom. Maico, por favor. Vinagre, eu vou te servir um cafezinho agora. Beleza. Um café da Dom Beato Café. A Dom Beato Café é uma marca bauruense, tá? Que traz o café lá do sul de Minas. Fica à vontade. Sul de Minas. E também disponibiliza para você que tem um negócio, que tem uma clínica, que tem um consultório, disponibiliza máquinas italianas para você deixar aí no seu negócio e servir o café. Você consome o café deles através de uma máquina moderna, equipada, o que tem de melhor. Eu tenho o hábito de tomar café sem açúcar. E a gente percebe se o café é bom quando a gente toma ele sem açúcar, né? E esse é bem... Não, café selecionado, tem várias qualidades de café lá do Dom Beato. Aí tem aquele mais intenso, mais fraco, mais forte, torração média, torração mais forte. Eles têm tudo lá. Fábio Dom Beato, um abraço, nosso parceiraço aqui. Vinagre, vamos fazer o seguinte. Então você estava falando da diferença, Aldir Blanc e Paulo Gustavo. Para que é uma, para que é a outra? Bom, a Aldir Blanc vem agora. O Paulo Gustavo está em execução, as prefeituras estão sofrendo aí para lançar seus editais, está todo mundo correndo que nem louco, alguns provavelmente não consigam, mas enfim, está acontecendo agora, nesse momento aqui, e tem que ser executado até o final do ano. Que é para quê? Para vários projetos, mas principalmente para a área de audiovisual, que tem 70% desses recursos. Por quê? É um recurso basicamente que vem do Fundo Setorial de Audiovisual. A cultura tem alguns fundos, um deles é o de setorial de audiovisual, que ele é composto por rendas de
porcentagem de renda de bilheteria de cinema, enfim, sobras de projetos da Lei Rouanet, que compõem esse fundo. E esse fundo estava abarrotado de dinheiro porque não existia uma política pública de uso desse recurso. Então, a grande parte da lei do Paulo Gustavo vem do Fundo Setorial de Audiovisual, então por isso que os editais precisam ter 70% do destino para a área de audiovisual. Esse ano tem que ser executado. Executado é que até o dia 31 de dezembro as prefeituras já têm um processo de pagamento pronto, um empenho pronto. Executado é isso, né? A execução do pagamento. Os projetos podem acontecer o ano que vem. E a Audi Blanc, que saiu a regulamentação agora faz pouco tempo, a tendência é que o recurso já chegue nas prefeituras ainda esse ano, mas com a execução também para o ano que vem. Daí não tem essa divisão com o audiovisual, porque o recurso é direto do Fundo Nacional de Cultura, que também estava abarrotado, porque não tinha política nenhuma para isso. E vai ser durante 5 anos. Então, as pessoas podem se preparar, quem trabalha com cultura, quem é trabalhador de cultura, quem é produtor cultural, que vai ter muito edital nos próximos 5 anos aí. Bacana pra caramba. Há uma confusão também da Lei Rouanet com a lei do audiovisual. São duas coisas diferentes, né? Sim. Como que funciona? Explica pra mim. Assim. Na verdade, você acaba também usando do incentivo fiscal para fazer projetos de audiovisual. Só que a lei de audiovisual, para quem já procurou ter acesso a ela, ela é muito mais complicada na hora de elaboração de projeto, porque tem envolvimento da Ancine. E a Ancine exige uma série de regulamentações, de processos burocráticos que são realmente complicados para quem está começando com audiovisual. Eu acho que a principal diferença é essa. O mecanismo como um todo, que é a isenção fiscal, é o mesmo. Mas todo o acesso ao recurso é mais complicado para o trabalho do audiovisual. Entendi. Infelizmente. Passamos. Eu tenho um amigo aqui em Jaú, que é o Ricardo Ferreira, ele trabalha com animação, ele faz animação em stop motion, que é muito legal, e tem premiações em festivais e tal. Conversando com ele, ele falou assim, você não tem ideia do que é fazer um projeto para audiovisual, para conseguir ter recurso na lei do audiovisual. É uma série de burocracias absurdas, de documentações que exigem, que é muito difícil para quem está começando. Eu vi um comentário sobre isso do Fernando Meirelles. E ele que já é um cara que não está começando. Que na O2, que é uma produtora dele, né? Assim. Ele tem mais gente trabalhando na burocracia do que na produção. captando o negócio, captando as imagens e tal. Vou te fazer a pergunta mais difícil agora. Você acha que o povo liga para a cultura? Sim, eu acho que o povo ainda consome menos cultura do que poderia consumir. Mas se você for que faz nessa definição mais ampliada de cultura, faz parte do dia a dia de todo mundo, né? Quando você consome lá uma paçoca que foi feita num determinado sítio de forma tradicional, o cara está consumindo cultura também. Ele talvez até não saiba disso. Mas é lógico que o acesso ainda é pequeno. E uma coisa que a gente aprende, quem trabalha de cultura, muito do acesso à cultura vem do hábito, né? Você tem que estar sempre instigando as pessoas a participarem ou de uma mostra de teatro, ou de uma exibição de cinema. Porque você vê lá, eu vejo no programação da cidade, vai ter jazz no Vitória Regia. Teve um tempo atrás. Tem o projeto Canjazz do Paulo Maia, que é muito bom. Aí você chega lá, tem uma cidade de 380 mil habitantes, é isso que tem em Bauru, gente? Quase 400. Né? Quase 400 mil habitantes, tem 30 pessoas lá. E sabe que o pessoal ficou muito feliz, porque chegou um momento que já estava tendo 100, 150 pessoas. Então isso vai ampliando. Eu acho que é falta de ter acesso e de divulgação. E é claro também fugir da bolha, né? Porque a gente acaba produzindo para nós mesmos, para os mesmos grupos, e aquilo fica dentro de uma bolha e as pessoas não têm acesso. Eu ia falar sobre isso agora. Tô adivinhando as coisas. Eu vou em vários, eu gosto de eventos culturais, mostra feiras de artesanato, música autoral. Eu tento frequentar. E quando eu chego lá, apesar de ser locais diferentes, com propostas diferentes, é o mesmo público. Isso é muito, muito interessante. O Senac fez 2 cursos de produção cultural, curso livre aqui em Bauru. E eu dei aula, tive chance de dar aula nos 2. No primeiro, um dos 2, a gente fez um que se chama de projeto integrador, é um projeto que fecha o curso.
No primeiro curso, que foi em 2022, o projeto integrador chamava Sarau da Praça. E a gente fez esse sarau numa praça do Jardim Godoy, que é uma praça que tem uma vista linda da cidade. E ali a gente percebeu que a gente abriu para artistas do bairro, e também, é lógico, tinha uma programação pré-concebida, o giro de pessoas foi diferente. Muita gente do bairro. A gente fez uma segunda edição no próprio Jardim Godoy, que foi um sucesso, e a gente fez uma no Cassato Maru, a Praça Cassato Maru, que fica no Terra Branca, Jardim Terra Branca. Passaram pela praça em torno de 600, 700 pessoas. Muita gente do bairro que a gente não via normalmente nos projetos ou de sarau, que acontecem em espaços alternativos, ou em festivais que acontecem em Bauru. E o que a gente avalia disso? Você também precisa levar as coisas, descentralizar as atividades culturais para, de repente, criar esse hábito de frequência das pessoas à atividade cultural. Porque é um trecho, né, Bauru, eu falo isso, acho que é a 10ª vez que eu vou falar numa entrevista com alguém isso daqui. Eu sou de fora, e você tem uma visão um pouco diferente de quem mora em Bauru, né, eu sou de Jaú, faz 2 anos só que eu tô aqui. E você vê uma segregação, assim, uma divisão, assim, né, da Duque pra lá, da Duque pra cá, o sul com o norte, assim, né, e as coisas só acontecem na parte sul da cidade. Sim, né? Se você for ampliar essa sua visão, que é correta, você vai ver que a segregação vai aumentando, né? Você vai dar Duque para cima, da Nações para o lado e da Marechal Rondon para cá. Né? E Bauru hoje é uma cidade grande, cara. É uma cidade que cresceu muito para a periferia. Então, eu acho que falta para a cultura local pensar em dois viés. Um primeiro, que é levar atividades culturais para os bairros e fomentar a produção cultural no próprio bairro. Hoje a gente tem algumas experiências de que tem muita coisa sendo produzida nas periferias que a gente nem sabe. Hoje Bauru tem várias batalhas de rima acontecendo nas periferias, que vai lá, que junta 50, 60, 70 jovens. Por que não dotar isso de alguma forma de estrutura, divulgar dentro do próprio bairro e fazer troca entre bairros, né? Então tem isso, acho que a gente tem 2 viés para hoje trabalhar a cultura. Descentralizar o acesso, levar mais atividades e fomentar a produção no próprio bairro também. Então é um trabalho do poder público fazer isso. Eu ia falar isso, que é um trabalho do poder público, porque também o cara que produz cultura fala assim, eu vou fazer um evento aqui, ele está pensando em lucro, né? Sim. E lucro ele quer fazer na Zona Sul, que é onde, teoricamente, se concentra um dinheiro um pouco maior, né? E tem também aqueles caras que querem produzir cultura, por exemplo, essas batalhas de rima não visam lucro, elas visam juntar grupos e exercer aquela cidadania, exercer aquela manifestação cultural. Mas é lógico que você tem como adequar também a questão do lucro quando você faz em trabalhos de forma descentralizada, ou como a gente tem uma palavra moderna hoje, acêntrica, né? Eu vejo muito isso, por exemplo, quando se fazia o carnaval no Geisel, no Sambódromo. O que se criava de mercados informais, pequenos mercadinhos, do cara que põe a garagem dele para fazer estacionamento. Você acaba também gerando dinheiro dentro dos bairros, né? Com atividades culturais. E eu acho que isso é uma falta um pouco de visão, tanto para os produtores locais, como principalmente para a Secretaria Municipal de Cultura. Certo. Fala uma coisa, hoje, eu acho que todo mundo tem dentro de si mesmo um livro, né? E muitas pessoas externas, né? E tem muita coisa ruim também. Eu leio muita coisa ruim. Mas há caminhos hoje para facilitar o lançamento de um livro. Eu sei que eu estou falando isso, que muitas pessoas que nos assistem têm um livro pronto no Word em casa e não conseguiu imprimir porque é caro, né? Tem lei de incentivo para publicação de livro também? Tem, assim, o PROAC do Estado tem editais específicos para literatura. Mas o programa Estimula a Cultura em Bauru, você pode fazer um projeto de um livro. E até mesmo enquanto pessoa física, que é um valor menor, que é 2.500, que com os descontos de imposto vai receber na faixa de 9.000 e poucos reais. Mas hoje, com impressão digital, você consegue fazer a impressão do livro em pequena tiragem, né? É o começo de você fazer você faz 100,
vai lançar, vende os 100, consegue fazer mais 100 e por aí vai. E tem algumas editoras em Bauru que podem auxiliar no processo de edição se o cara não... Ele tem lá no Word, mas ele não tá, o livro não está editado, não está composto, está sem capa, né? Tem algumas editoras em Bauru hoje que tem um trabalho muito legal, inclusive no auxílio dessas pessoas. Porque é muito mais fácil você produzir um livro, porque é você sozinho que tem que escrever, do que fazer uma peça de teatro, que você precisa de pessoas, né? Sim. E hoje ninguém tem mais amigo, né? Tá no momento que ninguém tem mais amigo. Você tem um celular, você não tem amigo. Mas e pessoal do teatro? A lei municipal também ajuda? Ajuda, que nem você falou. Para pessoa jurídica, R$25.000 para você produzir uma peça de teatro é pouquíssimo dinheiro. Se você pensar em figurino, cenário, se você quer que os atores sejam remunerados no ensaio e na circulação, não é nada, né? Mas é a chance, de repente, para viabilizar um primeiro trabalho, né? Um grupo pequeno, alguma coisa. Então, é o que eu falei para você, talvez seja o primeiro degrau para esse mundo dos editais tentar alguma coisa na lei de estímulo local. Entendi. O que você acha que é o futuro da cultura interiorana, do interior de São Paulo? Como você vê, assim, com bons olhos? Você acha que está decaindo? Você acha que está melhorando? O que você vê a nossa cultura? Eu vejo com alguma esperança que ela pode ser, de repente, derrubada com algumas ações de mudança de governo, enfim, sei lá. Mas essa expectativa que está tendo com a Lei Aldir Blanc nova, que exige que os municípios de alguma forma se estruturem na área cultural, institucionalizando as leis, né? Tem que ter um conselho, tem que ter um plano, tem que ter um fundo de cultura. Eu vejo isso com bons olhos e vejo isso com a possibilidade de que o recurso finalmente consiga chegar nas pontas, onde deva chegar. Para aquele violeiro que está escondido lá no Nova Esperança, para o cara da catira que faz em Bauru e que ninguém mais lembra que existe, né? Enfim, eu vejo que é um momento importante e com esperança de que as coisas aconteçam. Mas eu já tive essa esperança algum tempo atrás também. Não deu em nada. Você acha que deve cobrar ingresso? Eu acho que o ideal é que os grupos pudessem viver dos próprios ingressos, entendeu? Sem a necessidade do fomento público o tempo todo. Mas um projeto que é fomentado público mesmo assim cobrar ingresso? Desde que seja com valor popular, sim. Entendi, porque você acha que é um complemento do valor que o valor só dado pelo governo e é permitido isso suficiente. de forma legal. Lógico que o ideal seria que a gente determinasse já qual é esse valor. Então, de repente, você recebe um recurso da lei de estímulo aqui, ele é capaz de montar a estrutura básica do espetáculo, do que for ser feito, mas ele não tem condições de suprir todas as necessidades de um grupo. Então, que se cobra ingresso de R$10, R$15, alguma coisa. E que se tenha sempre cotas de ingressos gratuitos para distribuição para uma população que não tem condição de comprar. Você trabalhou no Sesc? Trabalhei no Sesc. O Sesc faz um tipo de cultura, tipo assim. Você vai lá, é uma vertente da música, por exemplo. É uma música, um MPB, uma música mais assim. Você não vê o Fernando de Sorocaba no Sesc. Por quê? Então, eu acho muito legal o trabalho que o Sesc faz, mas hoje eu sou um crítico do trabalho. Eu acho que é lógico que você tem uma questão que são as grandes circulações que não é decidido em Bauru, por exemplo, nas unidades, ela vem decididas em São Paulo, no Rio de Janeiro e fazem circular pelas unidades, mas a programação da unidade, acho que ela vai da cabeça do programador. Eu acho que está aí que está o erro. Vai naquela história que a gente começou falando, do que eu gosto. Então, se o cara não gosta do Fernando Sorocaba, eu não digo Fernando Sorocaba, mas tem alguém de sertanejo em Bauru que é bom, que de repente, por que não está no Sesc? Né? Mas o programador não é o tipo de trabalho que ele gosta de fazer, que ele gosta de ouvir, enfim, ele acaba privilegiando o gosto eu já pessoal. sei o que vai tocar no Sesc. Eu sei. Sai a programação do Sesc, eu já sei que vai tocar no Sesc. E eu acho isso um grande erro, porque, queira ou não queira, o Sesc trabalha com dinheiro público. Tá? Sim. Então, os critérios de programação deveriam ser mais claros, de contratação, das pessoas que vão tocar lá. Eu sou um crítico com relação a isso. Por exemplo, eu adoro assim, o que toca no Sesc. É o meu lado da cultura. Tipo assim, eu fui ver o Erasmo Carlos no Sesc, que tocou. Eu fui ver Tuyo, que é uma banda que eu gosto pra caramba, tocou no Sesc esses tempos, muito legal.
A minha noiva odeia. Tipo assim, ela quer ver o Luan Santana. Tipo assim, ela quer ver, entendeu? Ela quer ver a Ana Castela. Ela quer ver uma coisa Mas desse eu tipo vou assim. dar algumas coisas mudam, por exemplo. Não sei se você conhece o Ivo. O Ivo, ele tem uma roda, ele trabalha com samba em Bauru há muito tempo e hoje tem o coletivo Samba. E o coletivo Samba conseguiu entrar no Sesc de Bauru. Ah, legal. E eles colocaram 1.500 pessoas na quadra. Ah lá. Na quadra, ia ser uma coisa que ia ser feita lá no centro de convivência. Quando eles viram, tinha 1.500 pessoas, uma mesa no centro da quadra e 1.500 pessoas. Nunca acho que eles imaginaram que um coletivo local de samba, que é muito legal, pudesse levar tanta gente. Eu ia falar sobre isso daí. Eles colocam lá um show 5 a seco lá. 5 a seco eu fui ver, eles lá também. Pô, deu 200 pessoas. 250 pessoas, vai. Legal, bacana. É um público interessante já ali na área de convivência. Se tem um sertanejo ali, dá 2.000 pessoas, entendeu? Porque é conectado com a nossa realidade também de interiorana, né? Embora eu seja um puta de um crítico do sertanejo, odeio. Mas assim, eu tô argumentando a favor dele. Eu acho que é um dos problemas do Sesc. Né? E você vê um exemplo. O Ivo, que foi o coletivo dele, só com sambistas locais, com gente aqui de Bauru, pôs 1.500 pessoas no Sesc. Tem gente boa em Bauru? Tem muita gente boa. Tem gente que tem potencial para fazer sucesso nacionalmente em Bauru? Eu acho que tem muita gente boa em Bauru. Muita. Muita. Isso é honesto, o que eu tô falando. Eu acho que você tá puxando o saco. Deixa eu pegar a revista. Você tá puxando o saco, a farinha pro seu lado, ô Vinagre. Não, mas tem sim. Ô, Vinagre, eu vou te dar 2 coisas aqui. Primeiro é o nosso jornal de comemoração de 2 anos, tá? Que teve aqui o evento que aconteceu aqui no Alameda Road Service Center. E vou te dar também me achar aqui. A revista Atenção, nossa parceira que eu falei já no início. Só porque tem minha cara aqui, tá? Toda revista Atenção agora tem minha cara. Que que você aparece. Toda revista Atenção é parceira. É um exemplo de sobrevivência em Bauru, né? Mais de 40 anos, uma mídia local. A gente tem que saudar sempre. Tem que valorizar isso. Possível. Igual o outro parceiro nosso, que é o Jornal da Cidade, cara. É um patrimônio que a gente tem. Lá em Jaú, a gente tinha o comércio do Jaú. Mais de 100 anos de história. Eu tenho dó, eu às vezes passo em Jaú e subo a rua ali e vejo o comércio do Jaú fechado na esquina lá, me dá até... Olha só que não pode deixar uma coisa dessa acontecer. É um jornal, um patrimônio da cidade que foi. Acabaram não conseguindo se adequar, acho que é pra internet, e acabaram perdendo esse... O Jornal da Cidade, por exemplo, aqui de Bauru, cara, todo evento cultural que vai ter, eles estão juntos, dão uma força... Estão lá, assim, e eles enxergam essa importância, assim, e a gente tem que enxergar a importância deles também. Claro. Para quem produz cultura, eles são muito importantes na divulgação do trabalho local. Isso é essencial. Porque já é um público, eu falo muito sobre isso, já é um público predisposto, porque o cara que lê um jornal, você tem mais de 6.000 assinantes em Bauru ainda. São 6.000 pessoas que consomem, porque leem um jornal. Sim, impresso, e outra coisa que talvez eles nem saibam. É importante quando sai uma matéria até no impresso, porque isso é um registro do projeto que você está fazendo. E isso vai até na prestação de contas depois. É uma forma de você, às vezes você perde uma coisa na internet que você acaba não localizando mais, mas o impresso está lá. Então isso acaba sendo importante. E há um alento também nesse mundo de desinformação, quando você vê tal página publicou, tal coisa publicou, perfil publicou, o Jornal da Cidade publicou. Você já fala, putz, é verdade, aconteceu mesmo, né? Porque passou por alguém lá, algum profissional de verdade. Né? Isso é importante. Nagri, como que quem quer produzir alguma coisa, quem precisa da sua ajuda, quem tem um projeto que é o sonho da vida dele, quer tirar do papel, precisa conversar com você, como te acha? Acho que o mais simples é procurar no Instagram, que é @zvinagre. Então ali eu estou sempre de olho e sempre estou disposto a pelo menos a mostrar caminhos, discutir, as pessoas sabem disso que podem contar comigo. Bater um papo, tirar uma dúvida, né? Legal. Obrigado, viu? Obrigado por ter vindo aqui. Foi muito interessante o papo. Garanto que todos os produtores culturais da cidade, ou artistas da cidade, vão tirar alguma dúvida desse papo aqui, que você foi muito didático ao explicar as coisas, tá bom? Beleza, eu que agradeço o espaço também. Sempre é bom falar de cultura. Pessoal, esse foi mais um Além dos Outdoors. Quero lembrar sempre a nossa parceira Israel.
da Mamalu Brigadeiros, doces afetivos. Olha só, se você tem um negócio que quer ter doces no seu negócio, você pode falar com a Israeli e colocar em consignado. Lá vender brigadeiros, todo tipo de doce. Por que é uma confeitaria afetiva? Essa pergunta eu fiz para ela. Porque é feito com os melhores ingredientes, de uma forma característica para cada cliente diferente, sem lactose ou vegano, tem para todo mundo. Então, se você vai fazer um evento também, quer contar com doces de primeiríssima qualidade, fale com a Mamalu Brigadeiros. Agradecendo sempre esse local que nos cede aqui, o Alameda Roda Service Center, né? O Matheus, o Gilberto, aqui nossos anfitriões. O Alameda tem o Alameda Hall. Os maiores eventos da cidade são feitos aqui, com estacionamento totalmente pavimentado, com um ambiente totalmente novo, climatizado, banheiros elegantes, bonitos, né? Bauru precisava de um espaço como esse, então os grandes shows, eventos, comemorações e confraternizações de final de ano são feitos aqui no Alameda Hall. Obrigado, Presa Filmes, obrigado, Vinagre, mais uma vez. Esse aqui é o Além dos Outdoors. Tchau!